queria agradecer em nome da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, pela presença de todos. O convite para Carla hoje veio da defesa de tese de doutorado dela. Todo mundo que estava lá assistindo, todos os participantes da banca gostaram muito da introdução da tese dela, falando sobre a fisiologia miccional. É, o Júlio estava lá, o Freitas foi o orientador da tese da Carla, e baseado nisso, eu tenho chamado ela para falar um pouquinho da fisiologia e depois ela vai falar da repercussão disso nas disfunções miccionais, né? Ela falou que a aula ficou muito grande e não deu para falar tudo hoje. Então, queria agradecer ao convite, aceite do convite, né, da Carla, do Dr. Luiz Freitas e do Dr. Júlio para participar aqui com a gente hoje nessa aula para residentes. Vamos lá, Freitas, Júlio, querem falar um pouquinho da Carla antes dela começar? Para mim é um prazer muito grande estar aqui assistindo a aula da Carla, porque ela foi uma das muitas orientandas que eu tive, mas ela foi muito bem, foi muito rápido, ela sempre, as brigas com ela eram muito raras, praticamente a gente concordou sempre. eh, de maneira meio que assim, eu falava, ela aceitava, e, mas ela foi excelente. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui mediando eh, essa aula que ela vai dar, que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Eh, o Júlio também, que foi me orientando, devia estar aí, eu não estou vendo. Não sei se está, porque eu de computador sou meio zero à esquerda, mas espero que esteja, né, Júlio? Tô sim, professor. Tô Oh, presente beleza. aqui. Saudade, Júlio. Opa, terça-feira tamo junto. Vamos lá. Não, eu vou só, Carla, boa aula. Agradecer a CIP e a doutora Karina por participar desse evento para residentes. Isso é um tema que eu sempre falo para os residentes da pediatria aqui, dentro da nefrologia, que a gente faz ambulatório junto, cirurgia pediátrica e nefrologia. E o tema da fisiologia da micção, ele é um dos temas chave assim no entendimento de todos os distúrbios miccionais. E a sua aula realmente ela é fora da casinha, aula muito boa. Estou mais aqui para aprender, né, com o meu orientador, doutor Freitas, com a doutora Karina, que está na minha banca também. Então a gente está mais aqui para aprender e reaprender, junto com o pessoal do DACI também, que traz uma urologia de altíssimo nível no Brasil, do que a gente, na verdade, ser um comentador. Vamos lá, que é uma aula muito boa e todos vão gostar. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, dizer que eu me sinto lisonjeada por estar aqui com pessoas assim tão importantes na minha vida, né, no decorrer da minha formação e que ainda estão muito presentes, graças a Deus, na minha formação, na minha prática clínica. Então, assim, Karine foi minha assistente no servidor, é até hoje, né? O Freitas é um ser humano maravilhoso, mais do que um pai para mim. Júlio, meu colega, dividimos muito todo esse processo, né, da pós-graduação. Enfim, complementando o que o Júlio disse, né, e o que o Freitas disse, essa aula é, ela ficou muito extensa, então eu tive que dividir. Então, hoje o meu foco vai ser mais breve, focando mesmo na neurofisiologia, e num outro momento, numa outra oportunidade, focaremos mais nas disfunções miccionais, né? Então, eu confesso a vocês que esse é um tema que eu fui tendo que aprender e me forçando a aprender ao longo da minha vida acadêmica e na minha prática clínica, porque nós, especialmente nós cirurgiões pediátricos, nós temos que entender muito de como funciona a micção, o processo normal da micção, porque só entendendo a normalidade que a gente vai observar e vai detectar precocemente e, consequentemente, tratar de uma forma mais assertiva essas disfunções miccionais, ou seja, quando a micção não evolui de uma forma satisfatória e normal, né? Porque a gente sempre tem que pensar que a gente tem uma grande preocupação
entender esse funcionamento e cuidar desse funcionamento do trato urinário inferior para a gente preservar a saúde e o funcionamento do trato urinário superior, né? Então, focando no inferior, entendendo o mecanismo, a gente descobre doenças que podem ocasionalmente lesionar o trato urinário superior. Então, vamos lá. Então, o mecanismo de continência urinária, ele possui, apesar do seu aparente funcionamento simples, um complexo controle envolvendo áreas do sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. Então, tanto o armazenamento quanto a eliminação da urina, ela depende do bom funcionamento dos músculos bom funcionamento e um funcionamento coordenado entre os músculos lisos e estriados das unidades do trato urinário inferior. Sendo que essas unidades, uma unidade funciona basicamente como reservatório, a bexiga, e uma unidade como um mecanismo de saída, que engloba colo vesical, esfíncter uretral e uretra. Então, esse circuito que envolve, né, a micção, ele é um circuito neural altamente distribuído e muito complexo, envolvendo áreas do sistema nervoso central, córtex cerebral e tronco cerebral, sistema nervoso autônomo, sistema nervoso somático e também as vias aferentes advindas da bexiga. Então, destrinchando um pouco mais esse reservatório, né, da comunidade funcional, nós temos a bexiga, que ela é um órgão oco subperitoneal, que funciona basicamente como um reservatório de urina. O seu músculo principal é o músculo detrusor, que é composto por musculatura lisa. Envolvendo o colo vesical, encontra-se o esfíncter uretral interno, que também é composto por musculatura lisa e as suas fibras são dispostas em formato longitudinal e também circular, e essas últimas são de extrema importância para manter esse mecanismo atribuído aos esfíncteres, que é o mecanismo de continência. E mais abaixo está localizado o esfíncter uretral externo, que é composto por musculatura estriada de controle voluntário. Não tem como a gente falar da micção sem falar um pouco do assoalho pélvico, que também tem fundamental importância em todo esse processo da micção. Então, basicamente, né, didaticamente, o assoalho pélvico ele é dividido em camada muscular superior, que engloba os músculos, o músculo coccígeo, o músculo pubococcígeo, iliococcígeo e músculo pubo-retal, sendo o músculo pubococcígeo um principal vetor de força anterior do assoalho pélvico, sendo parte fundamental no mecanismo de continência, tanto urinária quanto também fecal. A camada muscular média, que dá suporte a essas duas camadas, a superior e inferior. E a camada muscular inferior, que engloba os músculos esfíncter anal externo, músculo transverso superficial e profundo do períneo, músculo bulbo esponjoso e isquio cavernoso. Então, basicamente, as fibras vesicais são divididas em dois grupos. As relacionadas à dor, com sensibilidade somática, e as relacionadas com a percepção consciente da distensão vesical, de sensibilidade proprioceptiva. Então, essas fibras, elas vão atuar nesse reservatório, que é a bexiga, através de receptores. Então, dentre os principais receptores envolvidos na micção, que merecem destaque, então, tem-se os receptores beta-adrenérgicos, que são receptores que funcionam sob o comando do sistema nervoso simpático, são receptores localizados especialmente no fundo da bexiga. Existem também na bexiga, nessa musculatura detrussora, os músculos os receptores colinérgicos muscarínicos, especialmente os subtipos M2 e M3, que são receptores
que atuam sob o comando do sistema nervoso parasimpático, facilitando a micção. Tem-se também os receptores alfa-adrenérgicos, que estão também sob o controle do sistema nervoso simpático e estão mais localizados no esfíncter uretral interno, ou seja, no colo vesical. Então, agora falando um pouco mais sobre esse sistema nervoso periférico envolvido na micção, tem-se o sistema nervoso simpático, cujas fibras são originárias em nível de T10 a L2 da medula e percorrem através do nervo hipogástrico em direção à bexiga. O neurotransmissor atuante nesse sistema é a noradrenalina, que facilita o enchimento vesical, ou seja, ela atua nos receptores beta-adrenérgicos localizados na bexiga, relaxando essa musculatura detrusora, e atua nos receptores alfa-adrenérgicos do colo vesical, contraindo esses receptores, para que a bexiga consiga se encher de urina sem que ocorra vazamento dessa urina. Já o sistema nervoso parasimpático, ele tem suas fibras originárias na medula sacral em nível de S2 a S4, que percorrem através do nervo pélvico em direção à bexiga. O neurotransmissor atuante é a acetilcolina, que atua nos receptores colinérgicos muscarínicos, especialmente subtipos M2 e M3, relaxando a musculatura do detrusor, contraindo a musculatura do detrusor, possibilitando assim, então, a micção. E, por fim, o sistema nervoso somático de controle voluntário, cujas fibras são originárias da medula sacral, de uma região também denominada núcleo de Onuf, e percorrem através do nervo pudendo em direção ao esfíncter uretral externo e aos músculos do assoalho pélvico. O neurotransmissor utilizado também é a acetilcolina, que atua nos receptores nicotínicos, controlando essa musculatura de forma voluntária. Já com relação às vias aferentes advindas da bexiga, tem-se que as fibras relacionadas com a percepção de plenitude vesical são encaminhadas à medula através do nervo hipogástrico e nervo pélvico. E as fibras sensoriais, a entrada sensorial encaminhada para a medula, advindas do colo vesical e uretra, são percorrem através do nervo hipogástrico e também do nervo pudendo. Bom, agora falando um pouco sobre o sistema nervoso central, né, e supraespinhal relacionado com a micção, existem algumas áreas que são específicas, né, que atuam de forma determinante na micção, e dentre elas merecem destaque o córtex cerebral, especialmente o lobo frontal e ainda mais especificamente o córtex pré-frontal, células do hipotálamo, o centro pontino da micção, também chamado de núcleo de Barrington, que é de extrema importância, especialmente na coordenação do processo mecânico da micção, e a substância cinzenta periaquedutal, que funciona como se fosse uma estação de retransmissão de sinais aferentes da bexiga e medula para os centros cerebrais superiores e também uma estação de transmissão de sinais eferentes vindas do sistema nervoso central superior para o sistema nervoso periférico. Então, essas vias centrais, elas funcionam basicamente como circuitos do tipo liga-desliga, que mantém uma relação recíproca e íntima entre a bexiga e o mecanismo esfincteriano uretral. Então, basicamente, o que acontece, de uma forma bem resumida, no armazenamento da urina? Então, as fibras aferentes, advindas da bexiga, emitem sinais que estimulam, por sua vez, na medula espinhal, através do nervo hipogástrico, o sistema nervoso simpático,
que vai atuar inibindo a contração do detrusor e contraindo o esfíncter uretral interno, e concomitantemente ocorre a ativação do sistema nervoso somático, estimulando através do nervo pudendo a contração do esfíncter uretral externo. Isso faz com que a urina, então, seja armazenada de um modo em que não ocorra vazamento de urina durante esse processo todo. Veja que, fazendo parte também desse sistema de armazenamento de urina, tem-se o centro pontino da continência, no sentido, e a participação dele é fundamental no sentido de que ele reforça esse sistema nervoso somático, fazendo com que colaborando com a contração desse esfíncter uretral externo e evitando assim a incontinência desse paciente. Já como ocorre então agora o esvaziamento da urina, ou seja, o processo de micção propriamente dito. Então, essas fibras aferentes, distendidas, né? E agora mais estendidas, porque essa bexiga já está na sua complacência e na sua capacidade vesical máxima, elas emitem sinais que vão chegar até o centro pontino da micção, através da medula. Só que, como eu falei anteriormente, antes delas acionarem esse centro pontino da micção, elas passam pela substância cinzenta periaquedutal para serem retransmitidas a esse centro. Diante disso, ocorre então a ativação do plexo parasimpático, que vai atuar na bexiga e esfíncter interno, contraindo essa musculatura vesical e relaxando a musculatura do esfíncter uretral interno, para então iniciar a micção. Concomitante a isso, através do nervo pélvico, a inibição do sistema do nervo hipogástrico, a inibição do sistema nervoso simpático e inibição também do sistema nervoso somático através do nervo pudendo. Então, veja que durante o enchimento vesical, a inervação parasimpática do detrusor é inibida, as musculaturas lisas e estriadas do mecanismo esfincteriano são ativadas, evitando o esvaziamento involuntário da bexiga. Esse processo ele é organizado por reflexos conhecidos coletivamente por reflexo da guarda, de extrema importância nesse mecanismo reflexo da micção. Então, durante o enchimento vesical, a via eferente parasimpática para a bexiga, incluindo os neurônios do centro pontino da micção, é desligada. E a distensão da bexiga, quando atinge o nível crítico, ocasiona atividade aferente decorrente dos receptores de distensão da bexiga e muda essa via para uma atividade máxima, iniciando assim, então, a micção. Então, vejam, observem que operando dessa forma, o circuito reflexo levaria a um esvaziamento involuntário da bexiga, ou seja, a uma incontinência, sempre que esse volume da bexiga atingisse um nível crítico. Então, é por isso que no indivíduo continente, o disparo do reflexo da micção está sob estrito controle voluntário, permitindo planejar a micção em um momento e local socialmente aceitáveis. Então, como uma forma de resumo, se é que dá para resumir um sistema tão complexo, é como se, assim, essas múltiplas vias reflexas organizadas no cérebro e medula espinhal, elas já existem. O que acontece é que, em um dado momento da vida desse indivíduo, devido ao amadurecimento de certas áreas do cérebro, esse indivíduo adquire uma consciência desses reflexos e aprende, de certa forma, a manipulá-los de forma voluntária. Então, você vê que a decisão de urinar ela é influenciada basicamente pelo estado emocional da pessoa, e isso o sistema límbico, né? Essas áreas do sistema límbico têm bastante influência.
a apreciação do ambiente social, e nisso o córtex pré-frontal é de extrema importância, porque ele, a partir do momento em que o paciente tem esse estímulo de iniciar a micção, é o córtex pré-frontal que vai analisar o ambiente e ver se é o momento adequado para então se iniciar a micção ou postergar para um momento mais adequado e um ambiente mais adequado. E também é influenciado pelos sinais sensoriais provenientes da bexiga. Esse controle voluntário que eu acabei de relatar, da bexiga e da uretra, tem dois aspectos fundamentais e extremamente importantes, focando no registro das sensações de enchimento da bexiga e na manipulação desse disparo do reflexo miccional. E esse processo todo é orquestrado, organizado pela substância cinzenta periaquedutal, que da mesma forma que retransmite sinais aferentes advindos da bexiga e medula espinhal para os centros cerebrais superiores, como ínsula, centro pontino da micção, córtex pré-frontal, giro anterior do cíngulo. Ela também retransmite os sinais gerados nesses níveis cerebrais superiores para a medula e bexiga, ou seja, sistema nervoso periférico. Não devemos esquecer, e não menos importante, do centro pontino da continência, que ele tem um papel fundamental reforçando o sistema nervoso somático quando o paciente, na contração do esfíncter uretral externo e músculos do assoalho pélvico, quando o paciente entende que não é o momento adequado de iniciar a micção, que não é o local e o ambiente apropriado, na tentativa de postergar, então, essa micção e seguir na fase de enchimento vesical. Então, as mudanças nesse desenvolvimento, então você vê a evolução desse processo, você percebe que no feto, né, na fase intraútero ainda, inicialmente a urina é eliminada da bexiga por mecanismos não neurais. Ainda na fase de intraútero com o feto mais desenvolvido, a micção já é regulada por vias reflexas primitivas, que são organizadas na medula espinhal, e na fase pós-natal e no desenvolvimento desse indivíduo, a micção reflexa, então, começa a ser influenciada pela modulação dos centros cerebrais superiores. A micção frequente observada nos recém-nascidos se deve em parte à pequena capacidade da bexiga, por volta de 30 a 60 ml, e à medida que a capacidade vesical aumenta, por volta de 30 ml ao ano, ocorre então uma diminuição consequente dessa frequência urinária. Tem-se como a capacidade vesical esperada, e isso é um termo importante para nós, cirurgiões pediátricos, que a gente trabalha muito isso na nossa prática clínica. Tem-se como conceito a capacidade vesical esperada para a idade, o volume miccional máximo esperado que comporta essa bexiga, sendo que esse volume não gere um aumento da pressão importante que possa ocasionar dano no trato urinário superior. Então, a criança com idade entre 1 e 12 anos, essa capacidade é calculada através da fórmula idade em anos mais 1 multiplicado por 30, sendo que a capacidade vesical do adolescente é como no adulto, cerca de 400 a 450 ml. A micção, ela ocorre voluntariamente em bebês e crianças pequenas, até a idade de aproximadamente 3, 5 anos, e após esse período, de acordo com a maturidade do sistema nervoso central, ela vai paulatinamente sendo regulada de forma voluntária. Essa revisão realizada por Brazelton relata que 26% das crianças atingem a continência diurna aos 24 meses de vida, 85% aos 30 meses de vida e 98%, ou seja, quase sua totalidade, aos 36 meses de vida. Esse outro estudo, realizado por Jensen, relata que a idade média da obtenção da continência diurna ocorre aos 42 meses de vida, a idade média da obtenção da continência noturna aos 48 meses, independente do sexo.
para um desenvolvimento normal, o que espera? Espera-se que a criança tenha uma capacidade vesical adequada, um controle, desenvolva um controle do esfíncter externo, que ocorre aproximadamente por volta dos 3 anos, e desenvolva um controle voluntário do detrusor, que ocorre por volta de 4 anos de idade. Então, o cenário ideal, o que se espera é uma urina que será armazenada sob baixa pressão, em uma bexiga estável e de tamanho adequado, com o esfíncter tonicamente contraído, e que, ao atingir a sua capacidade máxima, juntamente com a contração do esfíncter externo, que também atinge o seu pico, ocorre então, ocasiona o relaxamento desse esfíncter uretral externo, a abertura do colo dessa bexiga, possibilitando que a bexiga então se contraia sem resistência de saída, evoluindo passando de um local de maior pressão, que é dentro do detrusor, para um lugar de menor pressão, que é a região uretral. Aqui, então, esse ciclo miccional, um breve resumo do ciclo miccional, onde se espera que durante o enchimento da bexiga encontre-se o esfíncter uretral contraído, juntamente com a contração do assoalho pélvico e esse músculo detrusor relaxado. Ao sentir o primeiro desejo de urinar, essa situação ainda é mantida, ou seja, o músculo detrusor mantém-se relaxado e tanto os músculos do assoalho pélvico quanto o esfíncter uretral interno mantêm-se contraídos. A partir da tomada de decisão pelo paciente de iniciar a micção, ocorre de forma voluntária, então, o relaxamento dos músculos do assoalho pélvico, conjuntamente com o relaxamento do esfíncter uretral externo e consequente contração da musculatura detrussora, para então se iniciar a micção. Observem que é somente neste momento em que ocorre o aumento da pressão intravesical, para então iniciar todo o ciclo novamente. Sabe-se que a sequência usual do controle dos esfíncteres vesical e anal consiste no controle noturno fecal, seguido do controle fecal diurno, e em seguida desenvolve-se o controle diurno urinário e finalmente o controle urinário noturno. Comportamentos inadequados aprendidos à época do treinamento esfincteriano impede exatamente essa transição fisiológica do controle urinário infantil, que é reflexo, para o padrão adulto, que deve ser voluntário. Durante o desenvolvimento normal, a criança então passa a utilizar melhor esses mecanismos de controle do sistema nervoso central sobre o trato urinário inferior. E quando isso não acontece, não ocorre de maneira normal, surgem então as famosas disfunções miccionais, de que são temas extremamente importantes, e principalmente na nossa prática clínica, e que serão um tema para uma outra aula. Obrigada a todos. Obrigada, Carla. Eu queria reforçar mais uma vez meu agradecimento e dizer que essa aula, além, por mais que ela seja importante, ela é um pouco maçante, né? Então, eu tentei resumir ao máximo para depois a gente falar um pouco mais sobre as disfunções, que com certeza é uma aula um pouco mais extensa e não menos importante que essa, claro. Freitas, você quer fazer a moderação, então? Obrigado, Carla, pela aula. A Carla fez uma tese brilhante sobre justamente o uso do biofeedback nas disfunções miccionais. E depois, na próxima aula, que ela certamente será convidada pela Karine, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre o tratamento real das disfunções. Você modere, então, Karine, ou Júlio, as perguntas aí, você que está acostumado a fazer isso. Júlio, você quer vendo no chat para ver se tem pergunta? Sim, sim, doutora. Pode ficar moderando aí que eu fico de olho aqui, tá? Não tem pergunta, só parabenizando mesmo a Carla. Mas eu queria fazer um comentário e pedir para a Carla também talvez comentar um pouco, que é importante, eu acho que para os residentes, eu
Eu terminei há pouco tempo, né, em 2020, e uma coisa que a gente não aprende muito, ou vai aprendendo aos poucos dentro da urologia pediátrica, à medida que a gente vê os pacientes, é a importância de entender essa fisiologia da micção para que a gente possa tratar adequadamente os nossos pacientes. É, vai ser temas futuros, com certeza, desse novo formato de aulas, mas entender essa fisiologia, e aí fica o recado para os residentes, para estudar isso e reestudar e revisar, faz com que a gente veja completamente diferente a nossa função somente de cirurgião, do ato mecânico. A gente vem percebendo, e eu na minha pouca experiência, que o sistema a nossa bexiga, na verdade, ela é um sistema neuropressórico, né? Então, assim, ela trabalha com gatilhos neurais e com gatilhos pressóricos. E isso muda completamente o entendimento quando a gente fala, por exemplo, de refluxo vesicoureteral, onde a gente vinha da década de 70, 80, 90 com muita cirurgia, com injeção de substâncias como Vantris. eh, e hoje, cada vez mais chega no nosso consultório essas crianças com refluxo vesicoureterais, muitas vezes bilaterais, com complicações como itu febril, e a gente começa a avaliar essas crianças do ponto de vista da neurofisiologia, do funcionamento da bexiga dela, implementa medidas para fortalecer esses gatilhos, é, que Carla falou, como a sensação, como a questão social, como a questão do querer e como a questão da maturidade neural, através de uroterapia, conversas, fisioterapia, e essas crianças, surpreendentemente, elas melhoram. Elas melhoram do refluxo, elas melhoram dos episódios que elas tinham de infecção do trato urinário, que é a grande preocupação do refluxo, né? São as cicatrizes renais, e isso mostra para a gente o tanto que a gente tem que se dedicar cada vez mais. A farmacoterapia vem se dedicando muito, porque eles querem vender. Então a gente tem hoje um pool de medicações muito grande que a gente lança mão, oxbutinina, mirabegron e várias outras. A gente tem hoje também, e eu não sei como é vocês, mas acredito que é o mesmo. A gente recebe muito nos nossos consultórios de urologia pediátrica crianças hoje com diagnóstico de TDAH, de transtorno do espectro autista, com disfunções miccionais, e está relacionada a essa questão da maturidade miccional. É, a gente está tendo também uma parceria muito grande com a gastroenterologia, porque para os residentes dá para perceber muito claramente que a relação entre a questão evacuatória do cocô e a questão miccional, elas estão intimamente ligadas, tanto por uma questão de vizinhança, como por uma questão de inervação, tá? Então a gente sabe que tratando isso, a gente também melhora muito da qualidade de vida desses nossos pacientes, evitando cirurgias ou fazendo cirurgias desnecessárias. Então, só para mostrar para os nossos residentes que entender e captar cada vez mais essas informações, elas nos trazem um tratamento talvez mais amplo, para a gente entender que cirurgia não é só o ato de operar. Hoje, o urologista pediátrico é também um operador, mas antes de tudo, ele é um entendedor disso tudo. E a aula da Carla é uma aula que a gente tem que rever todo ano, porque é muito difícil a neurofisiologia da micção, tá? Carla, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, sobre essa relação entre a fisiologia e esses problemas de forma rápida, eu sei que vai ter outras coisas, mas acho que você bateu bem, por exemplo, nos seus pacientes com biofeedback, você via essas melhoras claramente. Não estou falando nem nas neurogênicas, estou até deixando essa questão de lado, né? Nem nas neurogênicas, não estou nem nas mielomeningocele, nas questões de coluna vertebral, estou falando são neurogênicas mesmo. É isso, obrigado. Olha, Júlio, o que você falou, assim, tudo que você falou é muito pertinente
e são coisas que estão muito presentes na nossa prática clínica, né, como urologistas infantis. Então, assim, não tenho muito a acrescentar, é o que você disse, né? Essa relação intestino e bexiga, mesmo origem embriológica, mesmo lugar no espaço, que eu brinco. Mesma inervação, né? Então, assim, a gente não tem como dissociar o tratamento de um e do outro, né? Um influencia no tratamento do outro. Então, assim, hoje em dia eu percebo cada vez mais que a gente tem um olhar até mais multidisciplinar para essas questões e essas crianças, né? Envolvendo não só o entendimento, como você muito bem disse, mas o tratamento comportamental, que de fato e é comprovado que funciona muito e ajuda muito, o tratamento medicamentoso e também depois da minha tese que eu entrei nesse mundo muito interessante, que é o tratamento também da fisioterapia. Então você vê, como você citou os refluxos, né? Você vê refluxo vesicoureteral melhorando e você vê também pós-operatório de refluxo que não anda bem, que após esse tratamento da bexiga, né, dessa pressão da bexiga, evolui melhor também em pós-operatórios, né? Em pacientes também operados. Enfim, eu acho esse tema brilhante. Se deixar, eu fico aqui até amanhã falando. Parabéns, Júlio, você colocou muito bem. Gostei muito das suas observações. Eu queria só falar um pouquinho sobre o Júlio, porque Júlio é um vencedor. Se ele contasse a história dele aqui, todos nós iríamos ficar um pouco impressionados com a garra que esse rapaz tem. E a tese dele, do Júlio, foi a procura justamente dos marcadores sanguíneos e urinários nas crianças portadoras de refluxo, como um método alternativo ao uso da cintilografia com DMSA, eh, que é caro, que envolve radiação. O pessoal acha que não, mas envolve sim, uma radiação que normalmente é feito anualmente. E o Júlio mostrou que talvez os marcadores, tanto urinários como sanguíneos, podem constituir uma boa opção. Júlio, gostaria que você falasse um pouquinho. Não, cada vez mais a gente também vem em busca de exames não invasivos para para evitar a exposição do paciente tanto a essas questões relacionadas à radiação, como também exames que sejam reprodutíveis e de baixo custo. E cada vez mais a gente vem percebendo dentro da urologia, nas várias doenças obstrutivas e refluxivas, o uso dos biomarcadores, né? A gente sabe que a ureia, a creatinina, ela é um biomarcador, a microalbuminúria, ela é um biomarcador, todos essas substâncias químicas, elas são biomarcadores. Biomarcador é qualquer componente biológico que demarque alguma coisa. E vem se estudando cada vez mais o uso desses biomarcadores no intuito ou de você evitar a realização desses exames ou com o objetivo de você agregar valor preditivo positivo, né, sensibilidade, especificidades a outros exames. Então, por exemplo, dentro do meu trabalho, e mais tem inúmeros, a Unifesp tem a doutora Márcia, que estudou a estenose de Jupe, analisando o CA19.9 e por aí vai. Dentro do meu trabalho, por exemplo, a gente consegue avaliar crianças que têm refluxo vesicoureteral, diagnosticado através da uretrocistografia miccional, e aí essas crianças fazem xixi num pote, e aí a gente avalia determinados biomarcadores. Aí a gente tem inúmeros biomarcadores, sanguíneos e urinários. Você tem biomarcadores como a cistatina C, que essa semana eu consegui pedir um para ser feito aí em São Paulo, que é um biomarcador ainda caro, custa 2, 3 mil reais, mas ele nos ajuda, a família queria, tinha condições, paciência. É, Você tem outros biomarcadores, como marcadores relacionados a fatores inflamatórios, como TNF-alfa e por aí vai. Qual o objetivo? Quando eu pego esses biomarcadores e eu coloco o meu grupo controle fazendo a cintilografia renal,
eu percebi que boa parte desses pacientes que fizeram a cintilografia renal, eles tinham lesão renal e os biomarcadores também estavam tocados. Então, de certo modo, eu não preciso saber, entre aspas, né? Eu não preciso fazer uma cintilografia renal para ter a noção de que esse paciente ele tem uma cicatriz renal. Porque a nossa grande preocupação do refluxo é se tem cicatriz renal ou não. Eu falo muito isso para os pacientes. Eu sou um cara de 40 anos e nunca fiz um ultrassom na minha vida. Então, eu não sei se eu tenho hidronefrose ou não. Eu sei que ela nunca me causou nada. Assim como o refluxo, a grande preocupação dela é se ela causa destruição renal ou não. Se ele causa cicatriz renal ou não. Porque o refluxo que não causa absolutamente nada, que chega ali no terço médio do ureter e por ali fica e que não causa cicatriz renais, pouco importa isso para a É, a gente nossa na preocupação é a prática saúde clínica. do trato urinário superior, né? Exatamente, exatamente. É a saúde do trato urinário superior. Então, quando você começa a trabalhar esses biomarcadores, você começa. Isso, por exemplo, como eles são reprodutíveis do ponto de vista de concentração, é uma máquina que faz, não precisa de leitura externa. Você consegue padronizar, de certo modo, por exemplo, o acompanhamento de um paciente desse que tem um refluxo secundário, né, um refluxo não neurogênico, mas que teve um itu febril, que mostrou ter uma agressão renal e à medida que ele vai melhorando ou não, né? Sem precisar fazer anualmente, por exemplo, uma cintilografia renal, que é caro. Aqui mesmo, hoje, na minha região, eu moro no Vale do São Francisco, em Petrolina. Eu só tenho hoje cintilografia renal em Petrolina e o mais próximo daqui fica a 400 quilômetros, fica em Juazeiro do Norte, que é no estado do Ceará. Dentro de Pernambuco, eu tenho que andar mais uns 500 quilômetros para Caruaru para fazer. Então, e aqui na Bahia, eu tenho que ir para Feira de Santana, que dá uns 430 quilômetros, então não é perto. Então, se a gente tem exames reprodutíveis facilmente coletados, como urina, sangue, isso vai ajudar a gente bastante. E de Então, baixo custo, né? de baixo custo. Depois que se reproduz, né? Hoje ainda é caro, mas por conta de um know-how, à medida que se vai criando, né, esse método e se reproduzindo, os laboratórios vão tentando colocar isso como uma forma de trabalho e de exame, isso vai barateando. Então, só para mostrar que hoje nós, urologistas pediatras, cirurgiões pediátricos, a gente é muito mais do que só operar. A gente tem que entender de neurofisiologia da micção, tem que entender de biomarcador, né? E eu acho que tem tudo a ver, no fim das contas, tudo se casa. Eu, né, fui convidada a fazer parte da banca tanto do Júlio quanto da Carla, então aprendi muito com eles, tanto de fisiologia quanto de biomarcadores. São coisas que, né, a gente parece para o residente tão longe, né? Eu lembro da época da residência, quando fazia uma reunião na Escola Paulista, que eu fui chamada para fazer uma aula de bexiga neurogênica. Chorei tanto com o Jovelino e com o Freitas que eles trocaram meu tema para hipospádia, e mal eu sabia depois que era o que mais a gente teria que estudar na vida, né? Eu deveria ter começado já na época da aula, mas eu não me senti segura na época para falar disso. Achava um assunto muito difícil, acho até hoje. Então, cada pouquinho que a gente consegue juntar aqui vai fazendo uma ideia diferente. Acho que a gente aprendeu muito, né, com o Dr. Carnevale da fisiologia de não operar refluxo, de tratar a bexiga. Então, é um conceito que está muito forte, né? Muito forte dentro de todo mundo. Acho que sai do Darcy. A Carla acabou, né, saindo, foi minha residente no servidor, então ela saiu também com esse conceito. Depois vai pro Freitas, a gente acaba espalhando esse conceito que sai do Darcy Vargas, né? Da cabeça do Carnevale, na época que trouxe essa ideia do refluxo, do tratamento funcional da bexiga. E cada vez mais a gente tem visto isso na prática com a físio, com os cuidados da criança. Então, é difícil de os residentes talvez entenderem o quão importante isso será, né, para a vida futura, no dia a dia da uro ou mesmo no dia a dia da cirurgia pediátrica. Não sei se o doutor Carnevale quer falar um pouquinho, doutor. Então, parabéns, Carla, pela aula. A gente aqui está na sala com o privilégio de ter o Dr. Carnevale conosco. E falar da fisiologia da micção, desde quando a gente foi muito jovem aqui,
O Dr. Carnevale falava que o refluxo era uma consequência de uma disfunção miccional, que não adiantava a gente pensar em operar, e ele publicou um artigo na década de 90 falando do tratamento endoscópico das crianças após a estabilização da bexiga. Esse era o título do artigo. E naquela época ainda se falava na hiperatividade como uma instabilidade detrusora. Era um termo daquela época que não existia hiperatividade. Então tinha que estabilizar a bexiga. As bexigas com essas disfunções, com essas questões pressóricas, como o Júlio disse, promovem o surgimento do refluxo, e muitas vezes quem não está acostumado com essa ideia vai achar que operar vai resolver o problema da criança. Não vai. Vai ter recidiva se não tiver o tratamento da bexiga. O comentário que eu queria fazer é que toda essa fisiologia que você mostrou, eu estou meio de lado, porque se eu fizer assim, eu atrapalho todo mundo. A gente tem que ficar perto dessa câmera do microfone. Atualmente, nós tivemos aqui no Darcy, aprendendo tudo isso sobre a fisiologia e a fisiopatologia associada não só ao refluxo, mas às disfunções miccionais sem refluxo, é que nós tínhamos uma forma de tratar essas crianças de uma forma medicamentosa. Não acho que tenha sido, naquela época, pressão da indústria farmacêutica, mas o que nós tínhamos disponíveis. Eu me lembro que o Dr. Carnevale tratava crianças com de sinergismo básico esfincteriano com Prazosin, que era um remédio que foi criado para tratar hipertensão. E nós vimos na década de 80 para 90 a importação da oxibutinina, que era uma garrafinha de ditropan. Ou seja, todos esses conceitos a gente tem muito definidos na nossa cabeça desde o final da década de 80 e durante a década de 90. Nós usávamos com essa facilidade a oxibutinina, porque ela é barata, interferindo nessa hiperatividade do detrusor, baseada nos estudos fisiológicos, lógico, e também os bloqueadores alfa-adrenérgicos, como você citou muito bem na distribuição desses receptores aí. Hoje em dia, nós temos uma geração de novas drogas muito específicas para os receptores M2, M3, a mirabegrona, a solifenacina, que são caras. Então, a gente aqui no Darcy continua usando só a oxibutinina na prescrição dos nossos pacientes, mas para aqueles pacientes que têm a possibilidade de adquirir, de comprar medicamento mais atual, nós temos usado mirabegrona. A gente teve oportunidade de estar na Bélgica, acompanhar um simpósio muito importante sobre disfunção miccional, com todo aquele pessoal lá da Suécia, Noruega, Bélgica, todo mundo que estuda muito. Søren Wittig, que é um fisiologista, foi quem descobriu o DDAVP, a ação do hormônio antidiurético. Mas, atualmente, quando a gente vê todo esse mecanismo de inervação e toda essa atividade, a gente tem agora um grande recurso disponível, que foram anos que a gente ficou tentando na Secretaria da Saúde, que é o tratamento fisioterápico, tanto com biofeedback quanto a eletroestimulação sacral. Então, quando você começou a sua aula falando da incontinência urinária, nós que somos cirurgiões, urologistas pediátricos, quem convive com essas crianças com perda urinária sabe do sofrimento que é para a criança, do bullying que elas sofrem, dos cuidados que a família tem que ter, de proteger essa criança com esse sintoma. E hoje nós temos um recurso que vai diretamente ao tudo que você falou, que é trabalhar na inervação da bexiga, na inervação do esfíncter, com um estímulo elétrico. Então, a eletroestimulação sacral transcutânea, o biofeedback e todas essas outras formas de tratamento clínico não medicamentoso agora fazem parte do nosso arsenal aqui no Darcy. E a gente tem, assim, resultados impressionantes, mesmo com crianças que têm alterações anatômicas graves. A gente tem um exemplo de uma criança, um menino com uma epispádia que estava prestes a fazer uma nova plástica de colo, e eu pedi para a nossa fisioterapeuta Milena trabalhar com ele, com o TENS, com o FACE, com todas essas modalidades de terapia, de fisioterapia, de assoalho pélvico e de bexiga. E esse menino ficou continente, não teve mais perdas, a gente evitou que ele fosse operado. Quer dizer, tudo isso baseado na fisiologia da micção.
Então, eu acho que o assunto é super interessante. Eu acho que a intervenção do urologista pediátrico com um time multidisciplinar, pena que a Milena não está aqui. A nossa fisioterapeuta, ela adora participar das nossas reuniões e ela tem dado uma contribuição muito grande. Então, eu acho que esse é um capítulo importante. Eu acho que eu fiquei sabendo agora da sua tese, você trabalhou com biofeedback, e então nós temos um grupo muito grande de crianças que se beneficia desse nosso conhecimento da fisiologia da micção, do tratamento dessas disfunções. Lembrando que a disfunção vesical intestinal é uma doença hoje muito bem reconhecida, como os gastroenterologistas entendem atualmente que são mecanismos muito próximos e que quando a gente trata de um tem que tratar de outro. Muitas vezes a gente recebe no consultório crianças com infecção urinária de repetição, sem nenhum fator anatômico ou mesmo refluxo, e são constipados. Você trata a constipação, a criança deixa de ter infecção urinária. Então, assim, eu fui convidado pelo Dr. Carnevale para assistir a aula. Não sei se vocês sabem, a Karine sabe, o Freitas sabe, que a nossa reunião é toda quarta-feira. Então, eu disse, nós vamos interromper a reunião para assistir a aula da Carla, viu, Carla? Parabéns pelo seu trabalho. Espero que a gente tenha aí mais oportunidade de ver o desenvolvimento do seu trabalho e as suas próximas aulas, né? Que agora você só deixou a gente com vontade. Agora você vai ter que mostrar a patologia, a fisiopatologia e os tratamentos do que a gente tem com uma frequência muito grande aqui no DACI. Hoje, agora há pouco, a gente atendeu um menino com síndrome de Down, que são essas outras disfunções de interferência neuronal central, em que a gente precisa dispor do tratamento fisioterápico, medicamentoso e todas as formas que a gente puder oferecer. Era isso, Karina. Eu acho que o doutor Carnevale quer dar uma palavrinha. Eu queria parabenizar a Carla, essa é uma aula excelente, e eu queria saber como a gente de estação, dizia meu professor de medicina legal, como fazer para orientar as mães que querem que a criança tenha controle esfinteriano aos 6 meses de idade. Não é possível, né? Aí está a demonstração. Criança hoje vai para... O neném vai para a creche, tem gente que põe uma semana de vida. Então, existe um problema na creche e um problema maternal. Forçam as crianças a ir contra a fisiologia. E hoje em dia tem uma outra coisa mais importante que a gente observa, são as crianças hiperativas. Chega a criança no consultório, correndo, vai lá para cá, e daqui a pouco a mãe, doutor, ela faz xixi de 5 em 5 minutos. Quer dizer, uma hiperatividade extrema. Então, parabenizar pela aula e vou deixar para entrar na discussão nas disfunções, principalmente as disfunções intraútero, que já tem relatos. Muito parabéns, obrigado. Eu que agradeço, doutor. É muito bem observado em esses casos das instituições, né, das creches, das escolas, que tentam padronizar, e até o próprio método de Brasington fala que o desfraude, né, essa maturidade, ela é particular e peculiar de cada um, né? Cada um tem, ele até utiliza em uma das aulas que eu já assisti, em uma dos artigos que eu tive a oportunidade de ver dele, que ele fala que não é uma competição, é uma maratona, é a criança, a evolução dela e ela mesma. Então, existe sim uma pressão dessas mães de desfraldar, e principalmente por parte dessas instituições, né? E a gente depois pega o problema que isso causou, né? De que esse desfraude de forma errada e antecipado gerou nesse paciente. E a gente que pega depois as consequências, né? Infelizmente. Freitas, quer concluir como moderador? Não, eu quero primeiro dizer que é um prazer muito grande rever o pessoal do Darcy, Jovelino, o doutor Carnevale. Eu não estou vendo aqui o pessoal lá porque eu não me permite olhar lá, mandar um abraço para todo mundo.
agradecer o convite da Karine, do Dr. Fábio, presidente da CIP, e dizer que tomara que mais reuniões como essa sejam programadas para a gente sempre aprender, né? Muito bom, sobretudo, ouvir o Dr. Carnevale. É muito gostoso ouvi-lo. Os 1.000 filhos distribuídos pelo Brasil, né, doutor Carnevale? Sem dúvida. Então tá. Então, obrigada pela participação de todos. Eu tenho o prazer, né, de estar em todas essas aulas da CIP, tenho aprendido bastante. Obrigada, Jovelino, pela participação, pela oportunidade de levar isso para todo mundo aí do Darcy. Divulguem a próxima aula dela. Tem Tá bom, previsão? a gente vai programar. Não tem um cronograma, eu acho que a próxima aula para os residentes é do Dr. Marcelo Calcanho, e depois a gente programa as próximas. Tá bom? Oi? Oi? O doutor Carnevale quer dizer alguma coisa. Aproveita para falar com ela da discussão de caso. O doutor Carnevale está falando sobre uma discussão de casos que você gostaria que a gente montasse um caso de... Agora a Gi daí já se manifestou para fazer o próximo. Pronto, então tá bom. E daí, quando tiver algum caso de vocês que tem alguma complicação que a gente aprende com essa complicação, para levar para a discussão da reunião de ligantes. Por Tá exemplo, o bom. Adriano levou um que ele estava quebrando o cálculo e acabou, né, não controlando e teve uma ruptura de bexiga. Então, coisas assim que acontecem no nosso dia a dia que traz muito ensinamento para nós cirurgiões. Perfeito. Obrigado, Karine. Então, tá. Um abraço para todos. Obrigada, Carla. Obrigada, Júlio. Foi bom Tchau, ver obrigada, vocês. pessoal. Obrigada, Boa Fred. noite.